Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando com esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o Centro-Oeste aí, né? Dar um destaque aí a o que vem aí pela frente. Vamos falar sobre várias coisas, então não comece dizendo não tem nada para ver. Vai ter. Eu vou falar um negocinho aqui mais interessante lá pro final, tá bom? Então fica até o final do vídeo. Ó, é claro que agora nós estamos vivendo um período que as chuvas cessaram. Nós estamos com uma massa de ar seco aqui muito impressionante, né? Muito forte, segurando, né, fazendo esses jatos virem por aqui, ó, de umidade, e temos um sistema de baixa pressão gigantesco aqui. E a umidade vem, essa umidade normalmente, quando as condições são normais, ela é distribuída em toda essa região, né? Ela vai fazendo uma espécie de pivô central. Quem conhece pivô central, não sei se é claro que acho que todo produtor conhece o pivô central, né? Mas enfim, ela vai fazendo uma distribuição, né? E como ela está parada e está muito intensa, né? Ela está destruindo praticamente o Rio Grande do Sul, né? Assim, eu acredito que é o pior desastre da história do Rio Grande do Sul. Pelos números que estão se apresentando, né? Claro que a gente, da história que eu digo, a registrada, a que o ser humano começou a, né? Se fala lá na lagoa, lá lá na Guaíba, eu vi ontem uma explicação, né? Que o nível dela histórico maior foi em 1941 com 4,76 e a estimativa para hoje à noite, madrugada, era chegar a 5 metros. Então ultrapassaria a maior marca da história. E aí quando ela enche, né, ela alaga várias regiões lá, né, inclusive Porto Alegre e tudo mais. Isso é um denominador para você ter uma referência da intensidade do acontecimento, e também vai piorar, porque as chuvas que tem nos próximos 3 dias pode ser que comece a dar uma aliviada, vai dar uma aliviada sim, mas é uma situação extrema. Se é uma situação extrema, nós temos provavelmente um bloqueio maior do que o normal, né? Ou seja, ela não distribui, ela não sai de lá, ela não está indo para o Paraná, ela não está indo para um pouco de São Paulo. Tanto é que quando a gente olha aqui, os as previsões aqui estão indicando que aqui deveria ter mais chuva nessa época do que agora. Então deveria ter uma maior distribuição desse. Não que chegasse, né, muito em cima e tal nessa época, mas ela está muito concentrada. Nós temos uma massa de ar seco muito mais forte do que o normal, certo? E por que, que nós temos uma condição dessa? Porque nós estamos vivendo uma coisa que nós nunca vivemos. A gente fala aqui sempre, né? Todos os oceanos aquecidos ao mesmo tempo, a gente nunca viu. Nossa nossa geração, nem as gerações que registraram isso, começaram a registrar isso, né? Nunca viu. Então, os órgãos também disseram, né? A própria NOAA disse no início, há 8 meses atrás, 7 meses atrás, se eu não estiver enganado, lá em setembro, outubro, ou antes até, que não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Então, quando a gente vê desastres acontecendo em Dubai, quando a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quando a gente vê o que aconteceu de diferente em diversas regiões do país aqui que a gente está mais ligado, o que acontece no Paraguai, o que acontece no norte do Paraná, o que acontece numa série de lugares, são coisas que a gente não via antes. E as pessoas dizem, nunca vimos isso, nunca vimos isso, nunca vimos, porque essa é uma condição que nunca foi vista, né? Então essa condição diferenciada gera coisas diferenciadas. Como, por exemplo, as temperaturas mais altas, né? Já que todos os oceanos estão aquecidos, normalmente os continentes também vão ficando mais aquecidos, né? Isso é uma bolha, né? O globo no final das contas, é uma bolha, né? Nós estamos ali, está todo mundo no mesmo pacote, né? Se você aquece ali aquele espaço, aquela bolha, ela vai aumentar a temperatura em toda ela. Então a gente tem visto isso, né? A gente vai dar uma olhadinha rápida nisso. Então nós temos visto essa condição. Quando a gente olha aí os próximos dias, você vê que não há uma condição, né, de mudança de nada, né? As chuvas, não há uma previsão, né? Aí nos dias à frente, a gente pode olhar aqui vários dias, apenas as ondas de leste lá na Bahia e as chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Volta para o Paraguai, sobe, volta, sobe, mas não vem. A gente Aí quando é lá depois, lá a gente tem um cinza aqui, que pra gente aqui, o cinza não é muita coisa. Esse cinza aqui na Bahia é muita coisa. É importante, aliás, não é muita coisa, é importante. Mas esse cinza aqui pra gente
Diz assim, é uma possibilidade de ter 2,5 mm ou 2 milímetros em 6 horas. É uma possibilidade. Então não está descartado. Tem umidade, condição para isso, possibilidade. Então pode ter algumas pancadas. A gente começa a ter esse cinza, começa a ter uma intensidade menor aqui embaixo, começa a ter aquele brancão dando uma mudada. Obviamente as temperaturas devem dar uma caída, nós vamos dar uma olhada nisso aí também. E aí, ó, muda um pouco para o centro-oeste, mas boa parte ainda continua, principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul, leste Mato Grosso, sem nem cinza, né? Quanto mais verde, né? Então, assim, praticamente a gente não vê mais uma condição de chuva, né? Lá dia 13, eu falei, dia 13, 14, 15, a gente vê um cinza mais intenso, praticamente tomando conta da região. Ou seja, existe alguma possibilidade de alguma pancada, pouca, mas existe, talvez bem isolada aqui para colar, existe. Por quê? Porque quando eu coloco este acumulado aqui, para o período de 15 dias, tem lá 5, 7, lá no sul do Mato Grosso alguma coisa a mais, noroeste do Mato Grosso alguma coisinha a mais, mas são volumes muito pequenos, né? Por exemplo, quando eu considero 15 dias, 2,5 mm, aí eu parei, né? Para mim, o orvalho é mais do que isso, né? Então não deve acontecer muita coisa. Quando a gente puxa isso para frente, é claro que a soma desse orvalho, desse pingadeiro ou dessas possibilidades acaba nos dando alguma coisa. Aqui para o Mato Grosso do Sul é relevante. Por quê? Deve ter chuvas aqui durante o mês na segunda quinzena de maio e primeira quinzena de junho, porque aqui sobe bastante. Então aqui, ó, para o Mato Grosso do Sul pode pintar aí 70, 60, 80 milímetros, principalmente na segunda quinzena de maio e na primeira quinzena de junho. Isso é relevante, isso aqui precisa ter chuva para gerar isso aqui. Só aquele cinza não gera isso aqui não, porque isso aí, ó, não vai mudar a história do Goiás, né, e o leste aí do Mato Grosso, né, não muda quase, porque 7 a 15 milímetros em 45 dias é muito pouco. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, sim. E no oeste do Mato Grosso deve aparecer algumas pancadas em junho, algumas pancadas na segunda quinzena de maio, né? Olhando, gente, aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu precisaria voltar aqui no outro para mostrar aqui. Eu vou nesse outro aqui, peraí. Dando uma olhada aí nessa questão futura, vale salientar o seguinte, eu vou colocar até aqui mensalmente, né? Quando é que volta as chuvas agora? Vamos dar uma olhada para o futuro agora. Nós vamos ter chuvas em outubro, porque a gente sabe que as chuvas mais significativas, né, voltam em outubro. A gente olhando a climatologia de vocês, né, do centro-oeste, a climatologia para os meses de junho, julho e agosto é ridícula, né? Setembro você tem 50 e poucos milímetros, pode começar a voltar na segunda quinzena, alguma coisinha, né? Historicamente, nos últimos 30 anos, e as chuvas começam em outubro, né? Em outubro nós temos ali cento e poucos milímetros, em novembro a coisa vai, aí já sobe bastante, isso é normalmente. Então a situação é, como é que vai estar a situação em outubro? Nós vamos ter o que normalmente acontece, menos ou mais? Essa seria a nossa pergunta e a nossa condição de resposta por enquanto, né? Então assim, ó, se a gente olhar aqui até outubro, pronto, mês de outubro, o centro-oeste inteiro ele está levemente abaixo do normal. No momento, essa é a leitura dos modelos. Isso pode mudar daqui para lá? Pode. A gente normalmente muda, mas o que nós temos de informação no momento nos indica isso. O que acontece? Esse primeiro tom significa 15 milímetros, né? Porque é entre 5 e 25. Se você soma 5 com 25, dá 30, 20 por 2 dá 15. Então, na média, esse primeiro tom aqui significa 15 milímetros a menos. E a expectativa de média de chuva para o centro-oeste nesse período é em torno de cento e poucos milímetros aí. Então, podemos dizer que no momento há um indicativo de que as chuvas devem voltar em outubro. Porque, como é que a gente poderia saber se não voltaria? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 100 milímetros abaixo da média, tudo vermelho aqui, bem, né? Então estava indicando que não ia cair aquela chuva, entendeu? Mas no momento os modelos entendem que
que as chuvas devem voltar em outubro. Por enquanto não há nada que impeça disso acontecer. Então, já é uma expectativa, né? Setembro tá na mesma condição. E aí setembro é mais grave um pouquinho, porque setembro só é 50 e poucos milímetros, né? Se você tira 15 aí já fica 30 e poucos. Então, mas outubro já teria 100 e poucos milímetros, né? Daqui a pouco a gente vai ver novembro. E com o passar do tempo, né? A questão vai... Quando a gente olha a questão aí das temperaturas, como é que vão ficar as temperaturas para esse ano, né? Ó, indica que nós estamos com temperaturas acima do normal e deve continuar assim até se agravar no mês de maio e junho, certo? Maio e junho vai ter mais temperatura que eu tenho hoje? Não, é isso que eu disse. Maio e junho nós vamos ter uma diferença maior entre o que deveria ser e o que vai ser. Por exemplo, se agora está 35, sei lá, na máxima, e maio vai cair para 20 e junho vai cair para 12, mas deveria ser 10. É isso que eu quero dizer, que ela está indicando aí 2, 3 até 4 tons, entre 1, 2 até 3 graus acima da média. Ou seja, continua muito parecido com o que aconteceu ano passado, né? Muito parecido em termos de temperaturas. Só que o ano passado teve umas ondas de calor muito forte, porque teve ausência de chuva, né, com massa de ar seco ficando durante muito tempo, e aquilo dava picos de calor, aqueles calores absurdos, né, que deu lá no início. Se a gente tiver chuvas, a temperatura média pode ficar acima, né, mas não podemos não ter os mesmos picos. Não é obrigado. Então vai ter aquele mesmo calorão. Pode ter, mas não é obrigado. Mas por enquanto a gente continua com expectativa de temperaturas acima. Vê que julho e agosto ela fica mais quente ainda, principalmente Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso. Ela pode chegar até uns 4 graus acima da média. Isso é muita coisa, né? Para média é muita coisa, entendeu? Ou seja, vamos continuar tendo. Aí quando é que... você vê que setembro a coisa se intensifica ainda mais. Aí quando é que melhora? Começa a melhorar em outubro. Por quê? Provavelmente a gente pode ter aí uma condição de chuvas amenizando as temperaturas. Olhando como poderia estar a pressão, não, que pressão. Dando uma olhada na pressão, vamos dar uma olhada na anomalia de pressão mensal aí. Olha, vamos dar uma olhada. Você sabe que no caso da pressão, a cor amarela chama-se alta pressão, ou seja, dificulta mais a chuva, né? E a azul baixa pressão, que ajuda mais no processo das chuvas. Mas em relação à média, aqui nós estamos falando sempre em média, né? Então significa o seguinte: abril é o que tem. Estamos vivendo uma alta pressão, mas isso é normal, porque deveríamos estar sim vivendo uma alta pressão. Então esse branco indica que nós estamos numa situação normal. Nós não estamos numa anomalia para mais nem para menos. Nós estamos com alta pressão aí, porque não está chovendo, mas maio seguiria normal, junho normal, julho praticamente normal. Goiás teria um ligeiro aumento aí, né? Ligeiro aumento aqui, no norte do Goiás aqui. E agosto segue normal, até um pouquinho de baixa anomalia abaixo do normal aqui para o norte do noroeste do Mato Grosso do Sul. Setembro dentro do normal, outubro dentro do normal. Então não devemos ter nenhum problema com uma alta pressão muito forte, que causaria ausência de chuvas, uma massa de ar seco muito forte, com picos de temperatura muito grande. Por enquanto nada indica isso, mas é muito longe ainda para se ver tudo isso. Show de bola, tamo junto.